Olá, meu nome é Laura e eu não sou a pessoa que você espera. Minha história não é sobre um passado comum, mas sobre uma jornada que poucos ousam imaginar, uma travessia das profundezas mais escuras do ocultismo para a luz redentora. Hoje, sou serva de Cristo, mas houve um tempo em que meu nome era sussurrado em círculos onde o nome de Deus era profanado. Eu era uma satanista teísta, uma sacerdotisa devotada a entidades que a maioria só conhece em filmes de terror. E não estou falando de um adolescente rebelde que ouve rock pesado e se veste de preto. Estou falando de rituais, de pactos de sangue, de invocações reais e de uma entrega total a um poder que eu acreditava me conceder tudo o que eu desejava. Acredite, não é fácil. Dizer isso em voz alta, muitas vezes me pego pensando se as pessoas realmente compreendem a gravidade do que significa cultuar o diabo. Não é uma metáfora, não é uma brincadeira. É uma devoção profunda, um estilo de vida, uma busca incessante por poder e conhecimento que te consome por completo. Eu nunca pensei que sairia viva daquele mundo. As garras do ocultismo são implacáveis, e uma vez que você entra, parece impossível escapar. Eu vivia em um abismo de trevas, onde cada passo me levava mais fundo na escuridão. O medo era uma constante, a paranoia era uma sombra que me seguia, e a sensação de estar presa era esmagadora. Mas o que eu vou te revelar hoje vai muito além de um simples testemunho de conversão. Vou te mostrar como o inferno se manifesta no dia a dia, através de um feitiço que, sem que você perceba, está aprisionando milhões de pessoas. A ansiedade. E não é um exagero. O que eu vi e vivenciei no ocultismo me deu uma perspectiva única sobre as forças espirituais que atuam no mundo. Eu conheci os truques, os engodos, as artimanhas usadas para prender almas, e posso te garantir, a ansiedade, em muitos casos, é mais do que um problema psicológico. É um feitiço, uma armadilha espiritual, um elo com as trevas que te impede de viver plenamente. Você vai descobrir como, mesmo dentro das profundezas mais sinistras, havia uma imitação barata do que Deus nos oferece. E essa imitação ela é crucial para entender como o inimigo opera. Esta é uma história real, perigosa e sobrenatural. Uma jornada que vai te chocar, te confrontar e te levar a uma compreensão totalmente nova sobre a guerra espiritual que acontece ao nosso redor. Prepare-se, porque depois de ouvir o que eu tenho para dizer, você nunca mais será o mesmo. Sua percepção sobre a ansiedade, sobre a fé e sobre o poder de Deus será completamente transformada. Eu estive do outro lado. Eu sei o que estou falando. E o que eu vi lá vai te ajudar a enxergar a verdade aqui. Meus pais, pessoas boas em sua essência, não souberam me ensinar a profundidade de um relacionamento com o Criador. Para eles, a fé era um conjunto de regras, um código de conduta, e não uma experiência viva e transformadora. Cresci com uma lacuna espiritual imensa, um vazio existencial que gritava por preenchimento, uma sede por algo que desse sentido à minha existência. Essa busca por sentido me levou a questionar tudo ao meu redor. A vida parecia monotonal, desprovida de magia, de propósito. Eu observava as pessoas, suas rotinas, seus pequenos prazeres e grandes desilusões e me perguntava: é só isso? Não há algo mais? Essa pergunta martelava em minha mente, ecoando no silêncio das noites e me impulsionando a procurar respostas em lugares onde a maioria das pessoas jamais ousaria pisar. Foi nesse período de vulnerabilidade e questionamento que o ocultismo começou a se apresentar a mim. Inicialmente, de forma sutil, quase inocente. Começou com a curiosidade por livros sobre magia, astrologia e o que parecia ser apenas uma exploração de diferentes filosofias. Eu me sentia atraída pelo mistério, pelo proibido, por tudo aquilo que prometia desvendar os segredos do universo. A internet, na época, ainda engatinhava, mas já oferecia um portal para grupos e fóruns, onde pessoas compartilhavam suas experiências com o sobrenatural. Ali, encontrei uma comunidade, um senso de pertencimento que nunca havia experimentado na igreja, nem mesmo na escola. Era um lugar onde minhas perguntas não eram consideradas estranhas, mas sim incentivadas. A escalada foi rápida e assustadora.
O que começou como uma curiosidade inofensiva, logo se transformou em um envolvimento profundo. De leituras, passei para pequenos rituais, inicialmente com pouca fé naquilo, apenas por experimentar. Mas os resultados, por menores que fossem, começaram a aparecer. Uma resposta a uma oração para algo trivial, uma sensação estranha e poderosa durante uma meditação. Aquilo me fisgou. Fui apresentada a conceitos mais complexos, a rituais mais elaborados, a entidades que prometiam poder, conhecimento e controle. As promessas eram tentadoras. Você pode ter o que quiser, basta se conectar com as forças certas. E eu, em minha ingenuidade e vazio, acreditei. Fui seduzida pela ideia de ser uma deusa, de ter controle sobre minha própria vida e sobre o destino dos outros. O sacerdócio satânico não foi uma escolha repentina, mas o resultado de um processo gradual de imersão. Cada novo passo, cada novo pacto, cada nova invocação me arrastava mais fundo. O mundo material começou a perder seu brilho, e o mundo espiritual se tornou a minha única realidade. Eu estava cega para o perigo, para as armadilhas, para o abismo que se abria sob meus pés. Aquele vazio que me impulsionou para o ocultismo, agora era preenchido por uma escuridão que parecia me dar poder, mas que na verdade estava me consumindo por completo. Eu estava me tornando uma ferramenta nas mãos de algo muito maior e mais sinistro do que eu poderia imaginar. E quanto mais eu me aprofundava, mais as correntes invisíveis se apertavam ao meu redor, tornando a saída uma miragem distante. À medida que eu mergulhava mais fundo no sacerdócio satânico, o que antes parecia um jogo de curiosidade se transformou em uma rotina de rituais intensos e perturbadores. As invocações não eram mais sussurros amadores, eram gritos de comando em línguas estranhas, entoados em ambientes preparados com símbolos e oferendas. A fumaça do incenso denso, o cheiro de ervas queimando e o silêncio pesado da noite eram o palco para manifestações que desafiavam toda a lógica. Eu testemunhei objetos se movendo, vozes que não pertenciam a ninguém presente e uma sensação de peso no ar que te sufocava. Os demônios não eram mais entidades distantes de livros. Eles se tornaram presenças palpáveis, com suas energias distintas, suas intenções malevolentes e sua sede por controle. Lembro-me de uma noite em particular, durante um ritual de evocação. Eu estava jejuando há dias, uma prática que, para nós, era essencial para aumentar a sensibilidade espiritual e o poder de comando. O corpo faminto e a mente exausta se tornavam veículos mais fáceis para a comunicação com o outro lado. Acreditávamos que o jejum enfraquecia a carne e fortalecia o espírito, tornando-nos mais receptivos às energias que queríamos manipular. Naquele momento, eu senti uma presença fria e opressora entrar no ambiente. Não era uma ilusão, era real. A temperatura caiu drasticamente, e uma voz rouca e gutural, que parecia vir de todos os lugares, e de nenhum ao mesmo tempo, começou a falar através de um dos participantes. Era uma voz cheia de ódio, mas também de uma inteligência perversa. Foi através dessas experiências que comecei a entender como os demônios operam. Eu vi como eles se infiltravam nas brechas da alma humana, na mágoa, no ressentimento, na busca desesperada por poder, na vaidade. Era como se tivessem um mapa detalhado das fraquezas humanas, sabendo exatamente onde apertar para manipular e controlar. Testemunhei pessoas mudarem de comportamento drasticamente após rituais, tomarem decisões autodestrutivas e se tornarem presas de vícios terríveis. Era chocante, mas ao mesmo tempo, eu me sentia parte de algo grandioso, algo que eu acreditava me dar uma visão privilegiada da realidade. E foi nesse submundo que uma verdade profunda e inquietante começou a se revelar para mim. O diabo imita a Deus. Tudo o que Deus faz, o inimigo tenta copiar, mas de forma distorcida e perversa. O jejum, por exemplo, era uma ferramenta poderosa no satanismo, usada para abrir portais, para fortalecer a vontade e para conectar-se com as entidades. Era uma prática de sacrifício pessoal para um propósito maligno. Demorou muito para que eu percebesse que essa imitação era,
na verdade, uma prova da existência e do poder do verdadeiro Deus. Se o inimigo se esforçava tanto para copiar, era porque havia um original infinitamente mais poderoso e verdadeiro. O jejum no satanismo não era sobre humildade ou submissão, mas sobre controle e dominação. Era sobre arrancar poder de onde fosse possível, mesmo que isso significasse exaurir o próprio corpo e mente. Era uma arma de guerra, uma forma de intensificar a energia para fins obscuros. Essa percepção foi um dos primeiros cacoetes que a escuridão me deu. Um vislumbre da verdade que começava a perfurar a couraça de engano que me envolvia. Eu estava no ápice da minha devoção ao diabo, mas o Espírito Santo já estava começando a semear as primeiras sementes de dúvida e questionamento em meu coração, usando até mesmo as práticas do ocultismo para me mostrar que havia algo além, algo verdadeiro. Aquele questionamento se tornou uma fresta, uma pequena rachadura na muralha que o ocultismo havia construído ao meu redor. Mas a verdadeira ruptura, o momento em que Deus interveio de forma inegável, aconteceu durante um dos rituais mais poderosos e sombrios que eu já havia conduzido. Era um ritual de pacto, algo que exigiu uma entrega total, uma consagração de alma e espírito às entidades que servia. Estávamos em um local isolado, sob a luz pálida da lua, cercados pelos símbolos que invocavam o mal. A atmosfera estava densa, carregada de uma energia palpável e sinistra. Eu estava no centro do círculo, recitando as invocações, sentindo a presença das entidades se intensificar a cada palavra. O ar parecia vibrar com uma força invisível e eu estava totalmente imersa, entregue ao propósito daquele momento. De repente, no auge do ritual, algo extraordinário e aterrorizante aconteceu. Uma luz forte e pura, uma luz que não era deste mundo, irrompeu no meio do círculo. Não era uma luz que cegava, mas que revelava, que expunha. E junto com essa luz veio uma presença. Não era uma entidade, não era um demônio, não era algo que eu pudesse comandar ou manipular. Era uma presença de um poder indescritível, de uma santidade avassaladora. Era como se o universo inteiro se curvasse diante daquele poder. O cheiro de enxofre que permeava o ar se dissipou instantaneamente, e o som dos cânticos guturais foi abafado por um silêncio absoluto. Os demônios, que até então pareciam tão poderosos e imponentes, reagiram com pavor. Eu os vi recuando, se contorcendo, como se estivessem sendo queimados por aquela luz. O terror em suas faces era visível, um terror que eu nunca imaginei que eles pudessem sentir. E então, uma voz que não era audível aos ouvidos humanos, mas que ressoava diretamente na minha alma. Era uma voz de autoridade plena, de amor infinito, mas também de uma repreensão suave e firme. Ela disse apenas 3 palavras, mas que reverberaram em cada célula do meu ser. Minha filha, pare. Naquele instante, o ritual foi quebrado. As invocações se desvaneceram em minha garganta. O poder que eu sentia escorreu entre meus dedos como areia. A presença daquele ser era tão esmagadora que eu caí de joelhos, não por medo, mas por reverência. A escuridão que me envolvia começou a se desfazer, como fumaça ao vento. Eu estava em choque, em pânico, mas ao mesmo tempo uma paz que eu nunca havia sentido antes começou a inundar meu coração. Era a paz de quem havia encontrado algo verdadeiro, algo real, algo que transcendia tudo o que eu conhecia. A partir daquele momento, minha vida virou de cabeça para baixo. Aquela voz, aquela luz, aquela presença, elas me perseguiam. Não eram demônios me perseguindo, eram os demônios que me perseguiam por causa daquele que havia falado comigo. Eles estavam furiosos, me atacando em sonhos, em visões, tentando me arrastar de volta para as trevas. Mas a semente havia sido plantada. A luz havia penetrado. Eu havia experimentado a intervenção divina. E nada mais seria o mesmo. Eu estava no início de uma batalha, uma guerra espiritual intensa, mas sabia que não estava mais sozinha. Aquela voz me chamava, e eu, mesmo sem entender completamente, comecei a seguir. Eu mal conseguia dormir. As visões e sussurros me perseguiam, e a paz que senti naquele ritual parecia uma memória distante, constantemente ameaçada. Eu estava em desespero, sem saber para onde ir ou o que fazer. Foi então
que, em meio ao caos, lembrei-me das poucas vezes que ouvi falar de Jesus na minha infância superficial. A ideia de uma igreja, um lugar onde a luz de Deus era manifestada, surgiu como um último recurso. Minha ida à igreja não foi um ato de fé plena, mas um grito por socorro. Eu entrei no templo com o coração endurecido, mas com a alma faminta por libertação. Lembro-me de cada detalhe daquele dia. As pessoas cantavam e, a princípio, as músicas me pareciam estranhas, quase alienígenas, comparadas aos cânticos que eu estava acostumada a entoar. Mas havia algo diferente no ar, uma leveza que contrastava com a opressão que eu carregava. O pastor começou a pregar, e cada palavra parecia uma flecha certeira em meu coração. Ele falava sobre pecado, sobre perdão, sobre um amor que me alcançava mesmo nas profundezas do inferno. E foi quando ele fez o convite para quem quisesse entregar sua vida a Jesus que algo se rompeu dentro de mim. Foi um momento caótico e sobrenatural. Enquanto eu dava os primeiros passos em direção ao altar, senti como se cordas invisíveis estivessem sendo arrancadas do meu corpo. Demônios que eu conhecia pelo nome, que me atormentavam por anos, começaram a se manifestar através de mim. Eu comecei a tremer incontrolavelmente. Um grito primal e gutural escapou da minha garganta. Não era a minha voz. Caí de joelhos, sentindo uma dor excruciante, como se meu corpo estivesse sendo rasgado por dentro. Era uma batalha real, física e espiritual, ali mesmo, no meio da igreja. As pessoas ao meu redor começaram a orar por mim, e eu sentia o poder daquelas orações me envolvendo, me protegendo. O pastor e alguns irmãos impuseram as mãos sobre mim e começaram a clamar o nome de Jesus. E foi ali, naquele instante de agonia e libertação, que a verdade do poder do sangue de Jesus se manifestou de forma avassaladora. Senti como se uma força quente e poderosa estivesse percorrendo minhas veias, expulsando toda a escuridão que residia em mim. As manifestações demoníacas se tornaram mais intensas, mas a cada clamor do nome de Jesus, elas perdiam força. Lembro-me de uma sensação de peso sendo levantada dos meus ombros, uma escuridão sendo dissipada, uma luz preenchendo cada vazio. Eu chorei, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. As correntes que me prendiam há anos, décadas, foram rompidas de uma vez por todas. O sangue de Jesus tem poder. Eu gritei em meio às lágrimas. A verdade que eu havia combatido por tanto tempo agora era a minha maior libertação. A conversão não foi um passe de mágica que apagou todos os meus problemas. Foi o início de uma jornada, um processo doloroso de desconstrução de tudo o que eu acreditava e de reconstrução em Cristo. Os hábitos, as mentalidades, as cicatrizes do passado não desapareceram de um dia para o outro. Houve dias de luta intensa, de tentações, de recaídas. Tive que aprender a orar, a ler a Bíblia, a confiar em Deus em cada passo. O processo de discipulado foi essencial, com irmãos e irmãs me ensinando os caminhos de Deus, me ajudando a curar as feridas e a discernir a voz do Espírito Santo da voz do inimigo. A libertação foi um evento, mas a conversão é um processo contínuo de transformação. E eu sou a prova viva de que o amor de Deus é capaz de nos encontrar e nos resgatar, não importa o quão fundo tenhamos caído. A euforia da libertação na igreja foi real, mas não me iludi. Eu sabia que a guerra não havia terminado. Na verdade, ela tinha acabado de começar em um novo campo de batalha. Os primeiros meses PS Conversar foram um teste de fogo, uma prova constante de fé e perseverança. As tentações voltavam com força redobrada, disfarçadas de velhos hábitos, de pensamentos familiares que sussurravam promessas vazias. Eu era perseguida por vozes em minha mente que tentavam me convencer de que tudo aquilo era uma farsa, que eu deveria voltar para o que era real e poderoso. Eram batalhas diárias, travadas no silêncio do meu quarto, em meio a lágrimas e súplicas a Deus. A perseguição não vinha apenas do mundo espiritual. Algumas pessoas do meu passado, que ainda estavam ligadas ao ocultismo, tentaram me arrastar de volta. Recebi ameaças, fui alvo de trabalhos espirituais que tentavam me atingir, mas eu não estava mais sozinha. Tinha o apoio da minha nova família na fé,
pessoas que oravam comigo, que me discipulavam e que me ensinavam os fundamentos da vida cristã. Eu aprendi sobre a importância do discipulado, de ter mentores espirituais que me guiassem, que me ajudassem a discernir a verdade em meio a tantas mentiras. A oração, que antes era uma ferramenta de manipulação para invocar demônios, tornou-se meu refúgio, meu diálogo com o Pai. Eu aprendi a orar não para pedir coisas, mas para me conectar com Deus, para buscar Sua vontade, para fortalecer meu espírito. A santificação foi um processo doloroso, de renúncia a tudo o que me prendia ao passado. Eu tive que me desapegar de objetos, de livros, de músicas, de amizades que me puxavam para trás. Era como arrancar pedaços de mim, mas eu sabia que era necessário para minha transformação. A renúncia não era uma punição, mas um ato de amor e obediência a Deus, um caminho para uma liberdade verdadeira. Foi nesse período que comecei a entender o poder dos princípios espirituais de Deus, muitos dos quais o diabo tenta imitar. O jejum, por exemplo, no ocultismo, o jejum era para abrir portais para as trevas, para intensificar a energia maligna. No cristianismo, aprendi que o jejum é uma arma poderosa para quebrar cadeias, para se aproximar de Deus, para fortalecer a fé e a autoridade espiritual. Eu vivi isso, e posso te dizer com toda certeza, quando um cristão jejua, o inferno treme. Não é uma frase de efeito, é uma realidade. O jejum nos coloca em uma posição de vulnerabilidade diante de Deus, mas de poder e autoridade sobre as forças do mal. Aprendi sobre a autoridade espiritual que nos é dada em Cristo. Não é uma autoridade que se adquire com rituais ou pacto, mas que nos é conferida pela fé no nome de Jesus. Eu passei anos buscando poder no ocultismo e descobri que o verdadeiro poder, o poder que liberta e transforma, está em Jesus Cristo. Aprendi sobre a vigilância, sobre a importância de estar atento aos sinais do inimigo, de não dar brechas, de proteger a mente e o coração com a palavra de Deus. As batalhas não cessaram, mas agora eu tinha as armas certas para lutar. A oração, o jejum, a palavra, a comunhão com os irmãos. Eu era uma nova criatura, mas ainda em construção, aprendendo a caminhar em luz depois de tantos anos na escuridão. E cada passo, cada vitória, me aproximava mais daquele que me resgatou. Eu te contei sobre os rituais, as invocações, as manifestações demoníacas que testemunhei. Eu te revelei como o diabo imita a Deus, buscando distorcer e perverter os princípios divinos para seus próprios fins. E agora quero que você compreenda uma verdade chocante, uma revelação que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre as lutas que você enfrenta. Se no ocultismo o jejum era uma ferramenta para invocar as trevas, para aprisionar almas e para manipular a realidade, o que isso te diz sobre o poder do jejum quando usado para a glória de Deus? Pense comigo, se até o diabo sabe o poder do jejum, se ele ensina seus seguidores a jejuar para abrir portais malignos, para intensificar o poder das trevas, por que você, cristão, tem negligenciado essa arma tão poderosa? Por que nós, que servimos ao Deus Todo-Poderoso, muitas vezes subestimamos ou ignoramos uma prática que o próprio inimigo reconhece como fundamental? O inferno treme quando um cristão jejua. Não é uma hipérbole, é uma realidade espiritual que eu vivi e testemunhei de ambos os lados. No ocultismo, o jejum quebrava a resistência da carne, abria a mente para as influências espirituais e intensificava a conexão com as entidades. Ele nos dava uma autoridade sobre o mundo espiritual, embora essa autoridade fosse uma concessão temporária e destrutiva. No cristianismo, o jejum tem um propósito infinitamente superior. Ele não nos torna mais poderosos por nós mesmos, mas nos conecta a uma fonte limitada de poder. O próprio Deus. O jejum nos humilha, nos purifica, nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo e nos capacita a exercer a autoridade que Jesus nos deu sobre todo o poder do inimigo. E aqui eu quero te trazer uma revelação sobre um feitiço que assola milhões de pessoas hoje, a ansiedade. Eu vi como os demônios operam dentro das casas, nas mentes
das pessoas. A ansiedade não é apenas um estado emocional ou um problema psicológico, embora a ciência tenha seu papel em compreendê-la. Em muitos casos, a ansiedade é uma fortaleza espiritual, um ataque direto do inimigo para aprisionar sua mente, roubar sua paz e te impedir de viver a plenitude de Deus. É um ciclo vicioso de preocupação, medo e dúvida, alimentado por sussurros demoníacos que te dizem que você não é bom o suficiente, que não há saída, que o futuro é incerto. Eu vi como a ansiedade se manifesta, como ela consome, como ela paralisa, e posso te garantir que uma das principais armas para destruir essa fortaleza é o jejum. Quando você jejua, você não está apenas abrindo mão de comida. Você está declarando guerra ao seu corpo, disciplinando a sua carne para que o seu espírito seja fortalecido. Você está dizendo a Deus: eu te busco acima de todas as minhas necessidades, acima de todas as minhas preocupações. E é nesse ato de consagração que o poder do Espírito Santo se manifesta, desmascarando o feitiço da ansiedade, quebrando suas correntes e trazendo uma paz que excede todo o entendimento. O diabo não pode tocar um cristão que jejua e ora verdadeiramente, que vive em santidade e que confia no sangue de Jesus. Eu era sacerdote satânico, hoje sou servo de Cristo. Eu sei o que é estar do lado das trevas e o que é experimentar a luz. E eu te digo, se você está enfrentando ansiedade, se você se sente aprisionado, é hora de despertar, é hora de usar as armas espirituais que Deus te deu, e o jejum é uma delas. Não subestime o poder de um corpo rendido, de um espírito fortalecido e de uma alma conectada ao Criador. A guerra é real, mas a vitória já foi conquistada no Calvário. É tempo de tomarmos posse dela. Talvez você se sinta sobrecarregado, sufocado pelas preocupações da vida, pela pressão de um mundo que parece cada vez mais caótico. Eu estive do outro lado. Eu sei o que é viver sem esperança. Eu sei o que é estar nas garras das trevas. E posso te dizer, com a convicção de quem foi resgatada do abismo, há uma saída, há uma esperança real e tangível. Você não precisa continuar preso a esse feitiço da ansiedade, a essa paralisia espiritual que te impede de viver a vida abundante que Deus planejou para você. O que o inimigo usou para te prender, Deus quer usar para te libertar. Aquilo que te consome, Ele quer transformar em testemunho. Eu sei que pode parecer assustador, que a ideia de enfrentar suas batalhas espirituais pode ser intimidante, mas você não está sozinho nessa luta. O mesmo Deus que me resgatou das profundezas do satanismo está pronto para te resgatar de qualquer prisão que você esteja enfrentando agora. O poder que quebrou as minhas cadeias está disponível para você. O sangue de Jesus, que me lavou de todo o pecado e me libertou de toda a opressão, tem o mesmo poder para a sua vida. Não importa o quão fundo você pense que caiu, não importa o quão grande seja o seu pecado ou a sua dor. O amor de Deus é maior, o perdão de Deus é completo e a graça de Deus te alcança onde quer que você esteja. Meu apelo a você hoje não é para um like, não é para um compartilhamento, não é para uma inscrição em um canal. Meu apelo é para a sua alma, para a sua vida eterna. É um chamado à ação espiritual. Se você se identificou com essa mensagem, se sente que a ansiedade tem sido um peso em sua vida, ou se simplesmente anseia por uma conexão mais profunda com Deus, eu te convido a buscar Ele de todo o seu coração. Comece a jejuar, mesmo que seja por um curto período, não para manipular a Deus, mas para se humilhar diante dele, para fortalecer seu espírito e para declarar que Ele é a sua prioridade. Ajoelhe-se, clame o nome de Jesus. Peça a Ele que quebre todo o feitiço, toda a fortaleza, toda a corrente que te prende. Afaste-se do pecado, das coisas que te afastam de Deus. Busque uma igreja que pregue a verdade da palavra, que te ensine sobre o poder do Espírito Santo, que te ajude a crescer na fé. Permita-se ser discipulado, aprender os caminhos de Deus. A transformação pode não ser fácil, mas será real e duradoura. Eu sou a prova viva de que o poder de Deus é limitado, que Ele pode nos tirar das trevas mais profundas e nos levar para a luz mais brilhante. Que esta história seja um catalisador para a sua própria jornada de libertação
e transformação. Que você nunca mais seja o mesmo, mas que seja plenamente quem Deus te criou para ser. Entregue-se a Ele e experimente a verdadeira liberdade.